Exemplo 3. Então, se eu considero a função f de xy igual a 2x² mais 3xy mais 2, dividido por x² y. Tá? Então, aqui eu tenho um quociente. Então, como que eu vou tratar com o quociente? Eu vou fazer a mesma coisa se fosse função de uma variável. Né? Então, como que funciona a derivada de f sobre g, por exemplo? Né? Se eu tenho duas funções de uma variável só. Vai ser derivada do de cima vezes a de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Né? Então, assim que funciona a derivada do quociente lá em função de uma variável. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que sempre pensando na outra variável como constante. Tá? Então, a derivada com relação a x, como que a gente faz? Derivada da função f com relação a x. Então, vamos pensar. Então, eu quero o seguinte, então eu vou derivar, então vamos aplicar a regrinha aqui, ó. Então vai ser a derivada do de cima, então eu vou derivar, bom, para não chamar aqui de f e g, então h e g. Então aqui seria h, linha g, hg', tá? Então vamos lá, então vai ficar a derivada do de cima vezes o de baixo. Então, eu vou derivar essa parte aqui de cima com relação a x. Então, o que tem y eu penso como constante o y. Tá? Então, derivada de 2x² em relação a x, cai o 2. Então, 4x. Ok. Derivada de 3xy. O y eu penso como constante. Então, ele vem para cá. Então, 3y é constante. Constante vezes x. Derivada de constante vezes x é a própria constante. Então, 3y. Derivada de constante, que é o 2 aqui, 0. Então, é só isso aqui. Vezes o de baixo. Então, vezes x² y. Beleza. Menos o de cima. Então, 2x² mais 3xy mais 2 vezes a derivada do de baixo. Então, eu vou derivar x² y com relação a x. Então, eu vou pensar y como constante. Então, vai ser derivada de constante vezes x². A derivada de constante vezes x² é quanto? Eu vou derivar só o x². Vai ser a constante vezes a derivada de x², que é 2x. Então, é 2 constante x. Tá? Então, a constante aqui no nosso caso é o y, né? Então, vai ficar 2xy. Bem, dividido por o de baixo ao quadrado. Então, x² y ao quadrado. Muito bem. Agora, então, vamos simplificar. Então, isso aqui vai ficar 4x ao cubo y mais 3x ao quadrado y ao quadrado, né, multiplicando aqui, menos 2 vezes 2, 4, x ao cubo, y. 2 vezes 3, 6, então menos 6, x², y². E 2 vezes 2, menos 4, né, por causa do menos daqui, xy. Tudo isso dividido por x² y ao quadrado. Né? Então, distribuir o quadrado aqui. Então, como vai ficar aqui? 4x ao cubo y, cancela com 4x ao cubo y. E aí eu junto esses dois. Né? Então, eu vou ficar com 3x² y² menos 6x² y², vai ficar menos 3x ao quadrado y². Menos 4xy. Dividido por x² y ao quadrado. Bom, eu posso tirar então o xy aí em evidência, né? Então vai ficar um xy aqui de cima, né? Vezes. Então aqui eu vou tirar um x, vai tirar um y. Então vai ficar menos 3xy. E aqui tiro um x e um y, fica menos 4. Dividido por x² y ao quadrado. Então aqui cancela uma potência, aqui cancela uma potência, né? Então vai ficar com menos 3xy
menos 4 dividido por x ao cubo y. Então essa é a nossa derivada com relação a x. Então fizemos a mesma coisa que a gente faz lá para função de uma variável, só que sempre lembrando de deixar o y como constante, tá? Muito bem. E aí como funciona então a derivada parcial com relação a y, né? Então aqui ficou meio apertado. Vamos lá, derivada parcial da f com relação a y. Então é a mesma ideia, né? A gente vai aplicar o mesmo raciocínio, né? Deixa eu colocar aqui num quadradinho. Se eu tenho então a derivada de h sobre g, vai ser então a derivada de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Então a gente vai aplicar isso aqui. Agora eu estou derivando com relação a y, então eu vou pensar o x como constante, né? E vou derivar. Então vai ficar a derivada do de cima, então eu vou derivar em cima com relação a y. Isso aqui é uma função que depende só de x, então não depende de y. Então é uma constante em y. Derivada da constante é 0. Aqui, 3xy. Como eu estou derivando em relação a y, o x é constante. Então 3x é constante vezes y. Então derivada de constante vezes y é a constante. Então vai ficar 3x. E derivada de 2 é 0. Então vai ficar 3x, é a derivada do de cima, vezes o de baixo. O de baixo é x ao quadrado y. Menos o de cima, que vai ser 2x ao quadrado mais 3xy mais 2, vezes a derivada do de baixo com relação a y, que eu estou derivando com relação a y. Então, derivada do x quadrado y com relação a y. Então, eu vou pensar o x como constante. Então, vai ser derivada de constante vezes y. Derivada de constante vezes y é a própria constante, que nesse caso é o x quadrado. Ok? Tudo isso aí dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, x ao quadrado, y. Então, desenvolvendo, isso vai ficar, então, 3x ao cubo y, né? Aqui na primeira, menos 2x à quarta, né? Menos 3x ao cubo y, menos 2x quadrado, dividido por x à quarta y ao quadrado. Ok? Então quanto que isso aqui dá? Então 3x cubo y menos 3x cubo y vai sobrar ali então menos 2x à quarta menos 2x ao quadrado sobre x à quarta y ao quadrado. Então posso tirar aqui em cima o menos 2x ao quadrado em evidência. Então aqui vai ficar x ao quadrado menos mais 1, né? Muito bem. E embaixo, x à quarta y ao quadrado. Então cancela agora duas cópias do x. Então isso vai ficar menos 2x ao quadrado menos 2, né? Desenvolvendo aqui no 2. E embaixo, tirei duas cópias do x e ficou assim. Então essa daqui é essa derivada parcial com relação a y. Então a derivada parcial da f com relação a x é essa função, com relação a x. E com relação a y, essa função aqui.